pessoal, tudo bem com vocês? Viviane falando aqui com vocês hoje. Nós estamos aqui para mais um podcast, tá bom? Então, se você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, já não esquece de entrar aqui no nosso canal do YouTube, curtir se você está gostando desse conteúdo, compartilha para seus amigos, tá? E ativa também o sininho aí de notificação para você receber todas as notificações. E não esquece de também seguir a gente lá nas redes sociais. Tem Instagram, tem TikTok, tem Facebook. Nós estamos agora aqui também no Spotify. E também tem várias coisinhas para vocês lá no Instagram, no feed. Então vai lá, acompanha a gente, tá bom? É @autoescolapaizinho, todas as nossas redes, tá bom? E nós voltamos aqui hoje com um assunto bem legal, né, Paizinho? Você que não deu continuidade no podcast, não ouviu o podcast anterior, vem com a gente, que hoje nós vamos falar mais um pouquinho de como que o Paizinho chegou aí a 8 unidades próprias, né? Juntamente com um centro de treinamento particular também. É isso aí, primeiramente agradecer a presença de todos aí, por estar nos acompanhando. Essa série aqui é mais com o objetivo que as pessoas tenham um pouco de curiosidade para saber um pouquinho quem é o Paizinho. Apesar do Paizinho não estar expondo tanta coisa nas redes sociais, mas nos aguarde que em breve vai ter grandes informações aí na rede aí do Clodoaldo Paizinho, tá bom? E vamos estar respondendo as perguntas aí, Pedrinho. Pode perguntar e a gente vai colocando aí em pauta aí. A gente estava falando um pouquinho no outro, Paizinho, sobre a questão das unidades, né? Que você estava contando como que você adquiriu. E se não me falha a memória, a gente parou na unidade 3. E como foi o trâmite para você conseguir a unidade 4? Você falou que quando você conseguiu a unidade 3, você precisou dar um intervalo aí. Você teve um receio, falou, não, agora eu preciso colocar algumas coisas. Conta um pouquinho pra gente aí. Verdade. Realmente, no ano de 2011, iniciou as aquisições tanto da unidade 2 da Meus Latinos, no caso em outubro, que a gente assumiu lá a direção. Depois, quando foi logo em abril, a gente fez a aquisição do CFCA Sanches, que hoje é o CFCA Aricanduva, que por sinal é o que dá suporte para nossas unidades. E logo na sequência, em julho, para chegar em agosto, a gente conseguiu uma unidade, que é a unidade 3, que é a antiga Autoescola Volante. Então, quando a gente acabou fazendo essas aquisições num meados de 6 meses, gerou um pouquinho de um frio na barriga, porque eu percebi que a gente fez aquisições novas, então eu decidi que deveria parar um pouco para tentar reestruturar a empresa, criando os processos administrativos como se fosse um modelo. Porque para quem me conhece já há bastante tempo, sabe que eu estava com um projeto de chegar, ainda estou com um projeto de chegar em 10 lojas, entendeu? Até mesmo com o objetivo de expandir no perfil de franquias. Então todas as unidades da Paizinho, elas seguem o mesmo modelo de atendimento, o mesmo modelo de layout, então a gente acaba criando esse modelo. Então eu dei uma pausa para tentar me organizar. Nessa organização, eu percebi que durou até quase um ano. E aí acabou acalhando de eu ser convidado por uma colega de trabalho, lá da região do Parque Novo Mundo, que eu já conhecia. Sim. Conhecendo o nosso trabalho, fui convidado para assumir a sociedade lá da empresa, né? Com direito a fazer toda essa gestão que a gente já fazia aqui. E aí onde eu fiz a aquisição da loja 4, no sentido que no formato de sociedade. Uma empresa que estava altamente endividada, mas a gente levou o nosso projeto lá, a nossa metodologia, e graças a Deus, depois de 5 anos, eu acabei até comprando a outra parte da sociedade. Aí é onde a gente fez a aquisição 100% lá da unidade 4 Patolino. Mas de primeiro momento eu não queria porque eu estava na fase de estruturação. Sim, e o interessante é que essa foi a única unidade que fugiu aqui da Zona Leste, né? Exatamente. Você foi para lá, quem não conhece, a Patolino, que hoje é a loja 4, ela fica ali na Zona Norte, no Parque Novo Mundo. Exatamente. Né? E já embasando nisso, Paizinho, você tem intenção de levar mais unidades para lá? Intenção sim, porque ela acaba ficando sozinha e o Paizinho sempre procura trabalhar no formato de diluir custo. Para mim diluir custo, então ela fica muito sozinha, então tem que ter mais unidades lá para tentar uma dar apoio para a outra. Na questão tanto de instrução como a questão tecnológica também. Entendeu? A gente acabou criando essa unidade lá em 2013, que a gente conseguiu isso, e depois de 5 anos eu consegui 100%
da Patolino, e de lá para cá, depois de 2017, a gente fez a aquisição de uma unidade que estava se encerrando as suas atividades, que é a unidade 5, a antiga Autoescola Vila Nova York. A gente fez a aquisição também. 2017, julho para agosto, a gente fez essa aquisição e remodernizou toda a empresa, tá? E quando foi 2017, quando foi em 2019, por coincidência ou não, de 2 em 2 anos, gera cheiro de novas unidades, por coincidência. Porque 2019, 2017, fez a aquisição da loja 5. 2019, fez a inauguração da unidade 6, no Carrão. Que ela tem uma grande história, porque foi lá onde tudo começou. Tem até uma história no canal que eu conto a história todinha da Paizinho. 2019. 2021, a gente inaugurou a da Barreira Grande. Por coincidência ou não, de 2 em 2 anos, acaba nascendo uma unidade aí. 2021, 2022, 2023, seguindo o contexto, possa ser que cheire alguma coisa mais aí também. Ó o spoiler. E aí a gente foi acabando fazendo essas aquisições aí para tentar entregar um melhor produto para o cliente também. Mas a sua intenção inicial, Paizinho, foi concentrar suas unidades aqui no Aricanduva, né, na Zona Leste. Aí surgiu a oportunidade, ou você já tinha em mente também de realmente sair da Zona Leste e ir para, quem sabe, para a Zona Sul, para a Zona Oeste? Não, em nenhum momento passou pela cabeça querer entrar no Parque Novo Mundo. Eu apenas, como empreendedor, eu acabei enxergando uma oportunidade. Como eu conhecia o local e conhecia o meio de trabalho que estava fazendo, eu senti que tinha uma carência ali. E aí, diante de um convite de solucionar aquela dor, eu enxerguei uma oportunidade. Como eu também poderia enxergar uma oportunidade na região do Sapopemba, na região de São Mateus, ou na região da Zona Sul, Zona Oeste, não importa. Então tudo depende do momento que você está vivendo e vai criando sinergia e situações. Então hoje as pessoas perguntam muito como é que a gente consegue administrar tanta loja desse jeito, sendo que tem algumas empresas, por falta de conhecimento, não conseguem gerenciar nenhuma, no bom sentido. Então a gente tem um modelo aí que a gente acaba aplicando e tornando o nosso fardo muito mais leve. Não que não tenha dor de dente, tem, mas a gente consegue administrar isso aí. Mas qual que é esse feeling, Paizinho, que você hoje consegue administrar 6 unidades? 6, 7, 8, né? Então o grande feeling seria, quero acreditar, vamos analisar assim, você ter pessoas comprometidas e que essas pessoas sigam uma metodologia e ela siga um processo. Porque se segue um processo, o negócio vai fluindo e você tem as informações muito mais rápido. E querendo ou não, esse setor de autoescola, eu percebo que ele vem de uma história muito familiar, que é o pai, a mãe, o irmão, o parente, o cunhado, o papagaio. Então acaba criando essa cultura, entendeu? Sim. De ter apenas, eu não considero nem como uma empresa, e sim como um ponto, um ganha-pão mensal, entendeu? Que acaba levando a estrutura. E enxergar a empresa como uma empresa de fato, e não simplesmente como um ganha-pão. Entendeu? Acho que quando você muda essa mentalidade, enxergar o seu negócio como uma empresa, que ela contrata pessoas, pai de família, mãe de família, quando você pensa um pouco mais amplo, você torna criar processo que deixa o seu fardo muito mais leve. Hoje é muito fácil gerir uma empresa, desde que você siga processo, porque as coisas acabam se repetindo. Sim, porque esse ponto que você está falando é bem interessante, Paizinho, porque como você tem 8 unidades, eu posso falar um pouquinho disso, que eu já estive em praticamente todas as unidades. Então eu posso falar um pouquinho disso. Então é muito engraçado porque esse fato de ter de uma certa forma, esse padrão, modelo, né? Esse modelo em todas as unidades, facilita muito mais até mesmo pro funcionário também. Então acaba que se torna ali uma engrenagem. Então tudo vai rodando, vai indo, né, por conta disso. E que nem hoje, atualmente, eu estou na unidade 3, mas já estive na unidade 1, na unidade 5, enfim. E os procedimentos são os mesmos, tanto administrativo, até mesmo algumas coisas para pastas, coisas pra guardar no lugar. É até engraçado isso, né? E eu sempre parava pra pensar nisso. Que engraçado, né? Tipo, tudo padronizado assim. Então, foi esse o método que você encontrou
para conseguir ir expandindo? Então, porque eu sempre enxerguei, mesmo quando eu tinha 2 lojas, 3, eu sempre enxerguei o formato, o estilo franquia. O que é uma franquia? É uma empresa, é um segmento que ele já foi validado em questão de gestão de processo, procedimento administrativo, como funciona o seu dia a dia. Já foi validado. Coloca aquilo em prática que funciona. Hoje, quando você faz a aquisição de uma franquia, você tem um principal valor. Você tem que seguir aquela metodologia. Você tem que seguir aquele modelo, porque aquele modelo já está validado. Então, por exemplo, eu pretendo no futuro franquear a marca. Então, se eu franquio, ele já sabe que funciona. Então, vamos supor, hoje nós temos 8. A meta é chegar em 10. Mas vai chegar em 10 o quê? Todas fazendo o mesmo modelo. Então, a gente não aceita aqui que as pessoas, que o funcionário tente modificar. A gente modifica ele, desliga ele no bom sentido. Mas nós não vamos modificar o nosso processo de trabalho. Então, a gente segue uma metodologia. Quando eu for criar, vamos supor, a expansão da franquia, já tem um modelo que validado. É 18 anos trabalhando, 8 lojas. Então, para a gente fica muito mais fácil. Vamos supor, o paizinho faz aquisição de uma unidade, vou dar exemplo no Tatuapé, exemplo. Então, o que vai acontecer? Eu já tenho um modelo pronto. Eu vou fazer uma roupagem que já está pronto, já tem até modelo. Eu vou colocar um colaborador lá e já vou colocar um processo. Em menos de uma semana, qualquer um que entrar dentro daquela unidade já vai ter a sensação de estar dentro de uma paizinho. Porque eu estou levando o quê? Um modelo. Por exemplo, você mesmo participou de algumas unidades nossas. Exemplo, você já sabe todo o processo que funciona. Sim. Se tiver erro, pode colocar, até eu vou aqui explicar. Aonde teve erro é porque o colaborador não colocou em prática o processo. Porque para cada erro eu tenho um processo administrativo. Errou, faça assim. Por que errou? Porque não cumpriu esse processo. Então é uma coisa que é validada. Então se a gente fizer a aquisição que está previsto, vamos supor, ocorrer, quando acontecer a aquisição, primeira coisa, fazer o que? Uma roupagem nova e colocar o que? Um colaborador ou até mesmo treinar esse colaborador que já está para se adequar nesse formato. Se for abrir uma loja nova, vamos por exemplo, a loja 7 que foi recentemente, recente, sim. 2021, a gente fez uma roupagem nela, entendeu? Reformou ela inteira, colocou quem lá dentro? Um colaborador que já estava alinhado com o nosso processo e abriu o quê? Um ponto de venda a mais. Simples, entendeu? Quando você já sabe como funciona, fica muito mais fácil. É porque é como se fosse uma planta de uma casa, né? Simples. É uma planta de uma casa, então você já tem a estrutura, já tem os moldes, já sabe como você quer. É só você replicar que o negócio vai... Tem até uma pergunta interessante, que tá até aqui, que tá marcada aqui, que você soltou. Se eu fosse... Qual a pergunta aqui? A pergunta que você faz aqui... Se você tivesse que abrir uma loja nova. Isso, se você, nos dias atuais, se você fosse abrir uma unidade, qual que seria o valor investido, qual que seria a diferença e qual que seria a dificuldade? Então, vamos supor, se é o paizinho querendo abrir, a gente vai caminhar numa linha. Claro que hoje fica muito mais fácil a gente fazer uma aquisição, até mesmo a abertura de uma empresa. Mas vamos supor, essa pergunta se refere ao Clodoaldo hoje ou uma pessoa nova querendo abrir uma autoescola. Então são duas diferenças. Então vamos supor, se eu não conheço, eu não tenho, por exemplo, eu não sou dono de autoescola, eu quero abrir uma nova, então eu tenho que colocar o que no papel? Eu tenho que investigar para que eu não tente a sorte. Vou conseguir, mas vai ralar muito, vou errar muito. Então procure quem já passou por aquilo. Procure quem já passou por aquilo, para poder receber conselhos ou até pagar para ter uma mentoria, para poder a pessoa ter aquele entendimento para tentar errar menos. Errar menos, entendeu? Que podemos usar o mesmo contexto. Vamos supor, você trabalha aqui na Paizinho quanto tempo? Exemplo, vamos supor que você está aqui 2 anos, 2 anos e meio, 4 anos, olha aí. Nesses 4 anos você já entendeu o que é a cultura da empresa. Sim. Você tem bagagem para poder ensinar aqueles que querem trabalhar na Paizinho? Sim. Então você vai pegar o quê? Não é o que você acha. Como é que a empresa funciona,
Qual a cultura que ela carrega, o que ela não abre mão. Sim. E você tem bagagem hoje para instruir essa pessoa. Para instruir essa pessoa. Entendeu? Então você tem que buscar esse conhecimento. E o mal da sociedade é que ele não quer buscar o conhecimento. Ele quer tentar na sorte. E ele vai conseguir? Vai. Só que vai sofrer muito mais. Entendeu? Então eu dou exemplo tanto por parte da Paizinho de abertura de loja, quanto também do colaborador também. Porque você sabe, vamos supor, ou melhor, por que as pessoas são demitidas? Não são demitidas hoje por falta de habilidade técnica. Não. Tem muitas pessoas que conhecem muito bem o perfil da minha empresa. Porém, o que fez o desligamento, muitas das vezes, foi uma coisa chamada o quê? Comportamento. Que não está atitudes, comportamentos, que não está alinhado com a cultura da empresa. Simples. Entendeu? Não tem muita dificuldade em entender isso. Sim, entendeu? sim. É a mesma coisa que nem o McDonald's, né? McDonald's, o Burger King. É a mesma coisa de eu chegar lá hoje como funcionária e um lanche que a gente já conhece, que vai naquele padrão, eu falar assim, não, agora eu quero colocar isso daqui nesse lanche, ou seja, vou sair totalmente do padrão. Então... Por exemplo, você tocou um exemplo interessante, tem até um mentor meu, que até fiz um curso com ele, até quiser marcar o arroba dele aí, dar um crédito para ele aí, Conrado Adolfo, que fiz um treinamento de marketing digital, e ele soltou um rio simplesmente falando assim, por que o McDonald's não tem problema com o funcionário? Por que o McDonald's, Burger King não tem problema com o funcionário? Problemas tem. Toda empresa tem. Onde tem ser humano, tem problemas. Mas por que ele não tem problema na atividade deles? Porque lá ela segue uma metodologia para fazer um lanche. É uma metodologia. Então eu vou pegar um colaborador, se ele tem universidade, se ele não tem universidade, ele vai seguir processo. Ele não pode mudar aquele processo. Pode mudar de funcionário, mas o processo ele não muda. Então é uma coisa que validada. Então é a mesma linha do McDonald's, do Burger King, do McDonald's, das franquias que você tem aí fora, desses aí. Por exemplo, Shining Box, se você perceber, é uma empresa de cozinha chinesa e ela segue o quê? Padrãozinho, que é a única maneira de você escalar o seu negócio. Então se eu tiver hoje, vamos supor, 10 paizinhos, no bom sentido, todos têm que seguir o mesmo processo. Sim, exatamente. Tem que seguir. E funcionário que dá resultado, então ele dá resultado por um motivo específico. Então se aquele colaborador quer ter aquele resultado, é só copiar, é só modelar. Existe uma técnica hoje que os grandes players do mercado usam muito lá fora, que é o princípio que é da modelagem. Quando você começa a modelar alguém, você não precisa correr o mesmo risco, o mesmo erro. Ele já correu, ele já sabe como é que funciona. Eu até brinco, né? Eu não sei o que é ter 10 unidades, ainda, mas eu sei o que é ter 8. Exatamente. Eu sei o que é ter 8. Que já é mais do que saber quando cometer uma, né? Quando você iniciou lá atrás. Então é totalmente diferente, né? Exatamente, porque as pessoas têm uma mania de falar assim, nossa, pra você é mais fácil. Eu falei, não, em parte sim. Por exemplo, se hoje você tem uma dor de dente. A minha é essa dor de dente vezes 8. Só que eu tenho que ver um jeito pra mim não sofrer. 8 dor de dente. Mas também 8 soluções. Exato. Porque, na verdade, assim, quando você acha a solução pra um problema, você já achou pra 8. Pra 8. Um exemplo claro também, que as pessoas me questionam muito conversando comigo, que percebem que meu telefone quase não toca. Então, quando o telefone do gestor quase não toca, isso mostra que as atividades dele estão andando, por pessoas comprometidas, responsáveis que estão abaixo dele, fazendo acontecer. Agora, se o gestor tem um telefone dele que toca direto, então tem alguma coisa que está errada ali no meio do caminho. Ou ele está sendo muito centralizador, ou a base dele abaixo dele não está conseguindo dar conta. Então, é muito simples. A dor de uma loja é a dor das outras. Tanto é que existe processo. Se eu falar o seguinte, não sei se você já presenciou, olhou meu WhatsApp por cima, quando dá final do expediente, é normal, a loja fecha que hora? 19. Hoje ela fecha às 19 horas. É normal 5 a 5 minutos antes do encerramento eu receber
um monte de WhatsApp. Toda a loja na sequência. Por quê? Toda a loja fazendo o que? A mesma Função. A mesma função. Se o marketing tivesse a telinha, podia até colocar para dar uma olhada. Deu horário, começa a... Porque segue o que? Uma coisa chamada processo. E a gente apanhou muito nesse tempo. Apanhou muito. Mas a cada problema, a gente procura uma solução. Não tem um problema que acontece na empresa para que a gente não possa criar um processo. Entendeu? Pessoal, acho que deu para vocês pegar aí um pouquinho, né? De como o Paizinho chegou hoje em 8 unidades. A gente vai voltar aí com mais coisas interessantes para vocês. Hoje, como que ele faz para gerir? Por que hoje não fale? Hoje as unidades ficam, igual você falou, tão sólidas, né? Então é mais fácil de seguir. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de nos assistir, de nos ouvir. Não esquece de compartilhar, de curtir, comentar bastante. Comenta aqui abaixo também o que você quer saber mais sobre o Paizinho, quais as dicas que ele dá para quem tá começando. A gente vai voltar, beleza? Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijão e até a próxima. Obrigadão.